Tem vários Corinthians e Santos que ficaram na memória. Mas o que ficou na minha memória mesmo, cara, foi o primeiro Corinthians e Santos que eu fui ver ao vivo na minha vida no Pacaembu. Campeonato Brasileiro de 1990. Jogada do Neto, saiu correndo pro meio de campo, deixou uns 3, 4 pra trás. Abriu na direita, eu acho que pro Giba, se não me falha a memória. O Giba mandou pro meio, a bola sobrou pro Dinei, que era moleque. Acho que era a estreia dele até, se bobear. Tinha 18 anos de idade, por aí. Dinei meteu a bola pra dentro, ganhamos com o placar magrinho, 1-0. E foi o caminho pro título do nosso primeiro brasileiro, né, cara? Foi guardar a memória essa. Um Corinthians e Santos que não me sai da memória é a final da Copa Bandeirante em 1994. O Corinthians começou ganhando, o Santos foi lá, virou, o Corinthians virou novamente, o Santos empatou 3-3. Nos minutinhos finais, o Corinthians conseguiu deslanchar e fez 6-3. O Corinthians levou o título e depois se classificou para a Copa do Brasil em 95. E a final dessa história, você já sabe, o Corinthians campeão da Copa do Brasil em 95. O jogo mais memorável entre Corinthians e Santos foi do ano passado, no Brasileirão, que tava 0-0. Bem no finalzinho, o Corinthians fez o gol, e logo que o Corinthians fez o gol, começou a chover. Foi bem estilo Corinthians aquele jogo. Não tem como falar desse confronto e não falar do 7-1, é um absurdo, cara. Eu lembro até o que eu tava fazendo naquele dia, eu tava trabalhando, tava fazendo uma vistoria em um frigorífico. Cheguei em casa na hora do jogo, assim, foi aquele show espetacular, realmente. Foi um jogo único e ele fica pra memória. Talvez a maior vitória do Corinthians sobre o Santos, entre tantas que tivemos, mas essa foi a maior. Um abraço. O clássico contra o Santos mais louco que eu vi foi com aquele 7-1, em que o Tevez fez acho que 2 ou 3 gols, o Rosinei na época jogava no Corinthians, abriu o placar, e os jogadores do Santos derrubaram o técnico Nelsinho Batista. É um jogo histórico, eterno 7-1, espero que o Coringão faça mais um jogo histórico agora nessa próxima partida contra o Santos. 1 de Rosinei, 1 de Marcelo Matos, 2 de Nilmar, 3 de Tevez. E o Corinthians e Santos inesquecível, obviamente, é o 7-1 de 2005. Como jogava a bola o Tevez, puta que pariu. O jogo que marcou pra mim no Timão contra o Santos foi aquele 7-1 de 2005. Foi insano, foi um baita momento, eu tava com 15 anos de idade, foi do caralho, velho, na moral, foi foda. Fala, Irmandade, beleza? Concordo com ele. 7-1, melhor jogo que eu assisti, Corinthians e Santos. Corinthians e Santos mais marcante, pra mim, 97, se não me engano, com aquele time que tinha o Túlio, Mirandinha. 3-1 pro Corinthians no Morumbi, gols de Henrique, foi o gol do Túlio e do Mirandinha, que foi o primeiro Corinthians e Santos que eu vi no estádio, né? Então ficou marcado esse. Em 2001, 2-1 contra o Santos no Morumbi, aos 48 do segundo tempo, o Ricardinho vai lá, faz um baita de um golaço, depois do Gil cortar o André Luiz na ponta da área. Aquele jogo levou a gente para a decisão contra o Botafogo, a gente foi campeão, mas o jogo contra o Santos foi o que mais marcou o campeonato e com certeza a história dessa rivalidade. O Corinthians e Santos mais icônico para mim foi o da semifinal do Campeonato Paulista de 2001. Eu lembro que eu era só um garoto, tinha lá os meus 14 anos e tava assistindo o jogo na casa dos meus avós, tava a minha família inteira lá, e eu lembro do lance do gol como se fosse ontem, o Gil correndo pela lateral do campo, corta o zagueiro cai de bunda, ele toca a bola pro meio da área, o Marcelinho sai da bola, vê o Ricardinho e bate a bola no gol. Golaço do Corinthians, eu lembro de sair correndo, batendo portão pra rua, gritando, é gol, é gol, é gol. E todo mundo sem acreditar. Quando eu voltei assim, eu lembro da cena dos jogadores do Santos, todo mundo chorando, não acreditando no que estava acontecendo, o Marcelinho comemorando. Então foi o jogo pra mim com a marca do Corinthians, bem aguerrido, gol no final e toda aquela emoção que só o Corinthians pode proporcionar pra gente. Meu jogo contra o Santos inesquecível é aquele em que o Ronaldo Fenômeno arrebentou e a gente eliminou eles dentro da Vila Belmiro. Aquilo foi lindo, lindo, lindo. Pra mim, esse é o jogo mais inesquecível. Ainda tem aquele que o Marcelinho fez um golaço dando um chapéu e depois batendo de primeira. Mas entre os dois eu fico do Fenômeno. Teve o verdadeiro 7-1, teve gol do pé de anjo do Marcelinho que mereceu placa do Pelé, teve Ricardinho com ponto eletrônico, teve muitas coisas muito importantes que aconteceram na história desse clássico. Mas pra mim, o mais importante foi quando o Zidanilo empatou o jogo no comecinho do segundo tempo, no segundo jogo das semifinais da Libertadores, aquele Santos badalado de Neymar, etc, tal, campeão da Libertadores, simplesmente arregou diante do Corinthians muito melhor, que dominou o jogo, não deu chance,
foi um marco na história do Corinthians. Valeu pela história do Corinthians para todos sempre.